consoante, vogal e consoante, antes de botar o ing, dobra a consoante final, repetindo os verbos de uma só sílaba, terminados em consoante, vogal e consoante, antes de acrescentar ing, dobra a última consoante. Por exemplo, to stop. Olhe, stop, uma sílaba só. Termina em consoante T, vogal O, consoante P. Antes de botar ing, dobrou o P, que é a consoante final. Só dobra a consoante final e bota ing. Estou falando do verbo principal que vai ficar no contínuos. To swim, que é o verbo nadar. Vocês vejam, swim, uma sílaba só e termina em consoante W, vogal I, consoante M. Aí fez o que? Dobrou o M. Swim, aqui tem swim, né? Dobrou a consoante final e acrescentou ing. Exemplo, they are swimming at errant pool. Quer dizer o quê? Eles estão nadando na piscina da errante. Pool é piscina, at errante, na piscina da errante. Agora vejam, se o verbo tiver duas sílabas, mas a vogal do meio, terminado também em consoante, vogal e consoante, consoante, vogal e consoante, se a vogal for tônica, mesmo tendo duas sílabas o verbo, também dobramos a consoante final. Relembrando, antes era verbo de uma sílaba, terminado em consoante, vogal e consoante, repetia a consoante final e acrescentava-se ing. Agora, mesmo o verbo de duas sílabas, como é o caso que nós vamos ver agora, se a vogal, terminado também em consoante, vogal e consoante, se a vogal for tônica, repetimos a consoante final e acrescentamos ing. Vamos ver o verbo to admit. Vocês vejam que a sílaba forte não é ad, é mit. E mit terminou em consoante, vogal e consoante, e a vogal é tônica. Então, o que é que eu faço? Eu dobro a consoante final, que é T, antes de botar ing. Então, o verbo to admit fica admitting com dois T's, porque repete a consoante final, uma vez que ele, mesmo tendo duas sílabas, ele termina em consoante, vogal e consoante, e a vogal é tônica. Aí repete a consoante final, dobra ela, repete, para poder botar ing. To control, termina em R, vogal tônica O e L. Então, o que é que vai acontecer? Mesmo tendo duas sílabas, como a vogal do meio é tônica, da sílaba final, repete a consoante final, que é L, e bota ing. To begin, vejam, begin, duas sílabas. O I é tônico, é a vogal tônica. O verbo tem duas sílabas, mas termina com consoante, uma vogal tônica no meio e uma consoante final. Também repete a consoante final N, repete para poder botar ing. Então, to begin fica beginning, ok? Então, tanto o verbo de uma só sílaba, terminado em consoante, vogal e consoante, dobra a consoante final antes de receber ing, como os verbos de duas sílabas, quando a consoante da sílaba final é tônica e o verbo termina em consoante, vogal e consoante. Também repete a consoante final para botar ing. Exemplo, the teachers are controlling the students. Vejam só, primeiro o sujeito, the teachers, depois o verbo to be, are, porque the teachers são os professores são eles é they, para they usa are. O verbo auxiliar tem que vir antes do verbo que bota ing. Aí controlling é o verbo principal, que é indicação da frase, e é ele, o que indicação principal da frase, que recebe ing. A tradução, os professores estão controlando os estudantes.
Continuando. Se o verbo termina em IC, você bota um K depois do C para poder acrescentar ING. Então vejam, nos verbos terminados em IC acrescenta-se K e em seguida coloca ING. To mimic termina em C. Então depois do C entra um K antes de botar ING. Esse verbo significa imitando. Já está dizendo mimic, né? Fazendo mímica, imitando. To picnic termina com C. Então coloca um K depois do C antes de botar ING. Fazendo piquenique. To panic também termina em C. Aí o que é que faz? Depois do C, bota um K, acrescenta um K antes de colocar o ING, que é o sufixo do contínuos. E a tradução é fazendo medo, desculpa. Panic já vem de pânico. Então, fazendo medo. Exemplo numa frase. John is mimicking the teacher. John é o sujeito, depois o verbo auxiliar is, porque John é ele é he, para he usa is. Não esqueçam, primeiro o auxiliar, que é o verbo to be, de acordo com o sujeito, depois o verbo principal, que indica a ação da frase, que acrescenta ing. Esse mimicking é o verbo mimic, até o C. Então, acrescentou o K para poder botar ing. John está imitando o professor. Vejam bem. Outros verbos é o caso de quando terminam em I e quando terminam em Y. Ele sendo o verbo principal, ele vai receber ing. Não vai tirar o I para botar ing. Vão ficar dois Is. Não vai tirar o Y para botar ing. Bota o ing depois do Y. Então vamos lá. Os verbos terminados em I e Y recebem ing normalmente. Vejam. To sky. Desculpa, to ski, né? To sky é céu. To ski termina com I. Aí vocês vejam que coloca ing, mas o I que tinha nele não saiu. No caso, ficou o I dele e o I do ing, que é o sufixo do contínuos. Então, esquiando, to ski, esquiar. Skiing, esquiando. To study, termina em Y, recebe ing depois do Y normalmente, não tira o Y. É o verbo estudar, to study. Aí no contínuo fica estudando, que corresponde, como eu já disse, ao nosso gerúndio em português. To try, que é o verbo tentar, não tira o Y, bota ing e fica a tradução tentando. Isso aqui são os verbos, depois a gente vai ver em frases. Os verbos terminados em ing, não tem problema, bota ing de novo. E os terminados em EE, não tira o E. Eu disse que tirava o E quando fosse um E só no final, mas aqui são dois E's. Então, quando termina em ING ou termina em dois E's, coloca ING depois do ING do verbo e coloca ING depois dos dois E's. Então, vejam, o verbo to bring. Bring termina com ING, não tem problema. Bring... Está aqui bring, colocou ing, ficou bringing. Aí o primeiro ing é do próprio verbo, que to bring é o verbo trazer, e bringing, trazendo. Entenderam? Então nesse caso, o verbo já termina em ing, não tem problema. Você bota o ing, que é do contínuos. O primeiro ing é do verbo que indica a ação principal da frase, que é trazendo aí. To sing, que é o verbo cantar, termina em ing. No contínuos não tem problema, você deixa o ing do verbo e acrescenta ing de novo, que é o ing do contínuos. O primeiro ing do próprio verbo principal, e o segundo ing do contínuos. Então significa singing, cantando. To agree, que é o verbo concordar, termina em dois E's.
Quando termina em dois S, não tira nenhum E. Acrescenta ING depois do último E. Então fica concordando, agreeing. To agree, concordar. Agreeing, concordando. Exemplo. They, que é o sujeito. Are, que é o verbo auxiliar, que indica o verbo estar, em inglês. Que a gente já viu que o verbo to be é ser ou estar. O verbo to be vai funcionar primeiro como auxiliar. Aí para they, como é present continuous, o verbo to be no presente para they é are. E sing, que é o verbo principal, que é a indicação da frase, recebe seu ing, mesmo que ele já terminava com ing. A beautiful song, they are singing a beautiful song. Eles estão cantando uma bela canção. Bom, minha gente, assim terminamos a nossa aula sobre o present continuous. Só relembrando que usa primeiro o sujeito, depois o verbo to be no presente de acordo com o sujeito, depois o verbo principal, que indica a ação da frase com ing, e obedecendo aquelas regrinhas especiais que a gente falou, e aí depois o resto da frase. É só isso, minha gente, por hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido direitinho a minha aula. Qualquer coisa, a gente pelo zap tira as dúvidas. E tchau, até a próxima aula. Beijinho.